Você já imaginou como era o mundo antes do dilúvio? A Bíblia menciona que a Terra, naquela época, era diferente. Em Gênesis 6, lemos sobre uma humanidade corrompida, um ambiente único e seres extraordinários. Mas e os animais? Será que existiram criaturas fantásticas que desapareceram com a grande inundação? Muitos estudiosos acreditam que o mundo antediluviano possuía um clima mais quente e úmido, níveis de oxigênio diferentes e até uma possível camada de vapor d'água protegendo a Terra. Isso poderia explicar o gigantismo de muitas espécies. Hoje, vamos conhecer 6 animais da era pré-diluviana que não existem mais. E vamos começar do 6º lugar até o 1º, revelando no final a criatura mais impressionante. Se gosta de conteúdos como esse, já deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos sobre mistérios da história. Em 6º lugar, Mosasauro, o predador dos mares. Nos mares antes do dilúvio, havia uma criatura colossal que faria qualquer tubarão parecer um peixinho inofensivo. O Mosasauro era um predador absoluto, um réptil marinho de 18 metros de comprimento e dentes afiados como navalhas. Esse monstro caçava tudo que via pela frente, incluindo peixes gigantes, lulas e até outros répteis marinhos. Ele nadava com agilidade, usando sua cauda poderosa para impulsionar seu corpo através dos oceanos. Após o dilúvio, as mudanças no clima e na geografia da Terra podem ter levado à extinção desses gigantes. Mas imagine só se uma dessas criaturas ainda estivesse escondida nas profundezas dos oceanos. Será que o monstro do Lago Ness poderia ser um descendente distante do Mosasauro? Em 5º lugar, Argentavis, o gigante dos céus. Agora, saímos dos oceanos e vamos para os céus. No passado, existia uma ave tão grande que poderia rivalizar com pequenos aviões. Estamos falando do Argentavis, o maior pássaro voador que já existiu. Com uma envergadura de 7 metros, ele era um verdadeiro rei dos céus. Imagine uma águia, só que do tamanho de um carro. Seus ossos eram leves, mas sua força era impressionante. Ele podia voar grandes distâncias e caçar pequenas presas com facilidade. Muitos acreditam que, após o dilúvio, o ambiente da Terra não favoreceu mais essas aves colossais. O oxigênio pode ter diminuído, tornando o voo desses gigantes impossível. Se o Argentavis ainda existisse hoje, com certeza estaríamos sempre olhando para o céu, torcendo para não sermos o alvo de um ataque surpresa. Em 4º lugar, Megatherium, o bicho preguiça gigante. Nem todos os gigantes da era pré-diluviana eram predadores aterrorizantes. O Megatherium era um bicho preguiça do tamanho de um elefante, mas não se deixe enganar pelo seu nome. Ele não era nada frágil. Com suas garras enormes, ele podia derrubar árvores inteiras para se alimentar e também se defender de predadores. Alguns estudiosos acreditam que ele poderia até andar sobre 2 patas por curtos períodos. Se ele coubesse na Arca de Noé, talvez hoje teríamos preguiças gigantes vagando por florestas tropicais. Mas, com as mudanças climáticas e a diminuição das florestas densas, esses colossos desapareceram, restando apenas seus fósseis para contar história. E abrindo o nosso pódio. Em 3º lugar, Andreosaurus, o lobo gigante. O Andreosaurus era um verdadeiro monstro dos campos abertos. Parecido com um lobo, mas muito maior, esse carnívoro podia chegar a 4 metros de comprimento. Seus dentes enormes eram perfeitos para esmagar ossos, e alguns cientistas acreditam que ele não era apenas um caçador, mas também um necrófago, comendo carcaças de outros animais. Curiosamente, há uma teoria de que ele poderia ser um parente distante das baleias. Isso mostra como os animais da era pré-diluviana eram extremamente diferentes dos que conhecemos hoje. Se o Andreosaurus ainda existisse, talvez os lobos modernos teriam um concorrente muito mais assustador na natureza. E o vice-campeão dessa lista é Titanoboa, a cobra gigante. Se você tem medo de cobras, prepare-se. A Titanoboa era uma serpente gigantesca que poderia engolir um crocodilo inteiro sem dificuldades. Com 14 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, ela era a maior cobra que já existiu. Diferente das cobras venenosas de hoje, a Titanoboa usava sua força bruta para esmagar suas presas antes de engoli-las inteiras. No mundo pré-diluviano, onde os pântanos eram muito maiores e mais quentes, essas serpentes gigantes tinham um ambiente perfeito para crescer. Mas, com as mudanças drásticas após o dilúvio, elas desapareceram, para a sorte dos seres humanos. Imagine encontrar uma Titanoboa em uma floresta hoje. Definitivamente não seria uma experiência agradável.
E no primeiro lugar, temos um verdadeiro dragão da vida real. O Megalania era um lagarto colossal que poderia chegar a 7 metros de comprimento, maior do que qualquer crocodilo moderno. Sua mordida era mortal, pois ele tinha glândulas de veneno, assim como o dragão de Komodo de hoje. A diferença? O Megalania era muito maior e mais perigoso. Dizem que, no passado, povos indígenas da Austrália contavam histórias sobre lagartos gigantes, o que levou alguns a acreditarem que o Megalania pode ter sobrevivido por mais tempo do que pensamos. Será que ainda existe algum desses monstros escondido em alguma parte remota do mundo? A era pré-diluviana foi um tempo de criaturas incríveis. Muitos cientistas acreditam que o ambiente antes do dilúvio era diferente do nosso, favorecendo o gigantismo nos animais. Mas, com a grande inundação e as mudanças climáticas, várias dessas criaturas foram extintas. Qual desses animais você gostaria de ver vivo hoje? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis.